Nosso grupo é formado por Daniele Costa, Evelyn Prachedes, Lucas Oliveira, Paloma Queiroz, Patrícia Justo, que sou eu, e Ricardo Afonso. Hoje nós iremos falar sobre endoscopia. O nome endoscopia ele tem origem grega, é formado pelo prefixo endo, que significa dentro, e pelo verbo escopia, que significa ver ou observar. Endoscopia é um exame que utiliza a ajuda do endoscópio para visualizar alguns órgãos e a condição do seu interior. Ele pode detectar a presença de corpos estranhos, como por exemplo alguma meia que o seu animalzinho tenha comido e você não tenha visto, e algumas doenças também, como por exemplo a neoplasia. Ela é uma técnica pouco invasiva e não traumática, ou seja, o seu animal ele pode fazer esse exame, esperar um tempinho na clínica e logo após ele ser liberado para ir para casa. Meu nome é Daniele Costa e eu vou falar um pouco sobre o endoscópio e os tipos de endoscopia. A endoscopia é um procedimento minimamente invasivo, seguro e rápido, como já foi dito, e é realizada através de um aparelho próprio, o endoscópio. O endoscópio é um aparelho tubular longo, fino e flexível de alta tecnologia com uma microcâmara iluminada na ponta. Além da câmera, que permite ao veterinário enxergar o problema, há um pequeno canal no endoscópio para inserir os instrumentos médicos. Todo o trajeto percorrido pelo aparelho é visualizado externamente em um monitor, o que permite detectar qualquer anormalidade. Além disso, o equipamento deve estar acoplado a um aspirador, insuflador e irrigador e ter à disposição pinças de apreensão e de biópsias de motivos e tamanhos diferentes. É importante saber que não causa dor ao paciente e o exame é bem parecido com o realizado em humanos e pode ser feito tanto em pequenos animais como em grandes animais. Por ser um procedimento tão completo, a endoscopia é utilizada no diagnóstico e tratamento de inúmeros distúrbios e também utilizada em diferentes sistemas do organismo. Esses são alguns tipos de endoscopia. Temos a endoscopia digestiva alta, onde o tubo é inserido pela boca e ela avalia o esôfago, estômago e duodeno. A endoscopia digestiva baixa, onde o tubo é inserido pelo ânus do animal, diferente do primeiro, e ela avalia o seco, cólon reto e a porção do ilho. A laparoscopia, onde é um método seguro para a exploração cirúrgica ou diagnóstica da cavidade torácica e abdominal. Nela, a fibra óptica é introduzida em pequenos cortes feitos no abdômen ou no tórax do paciente, evitando assim cirurgias mais invasivas. A vaginoscopia ou cistoscopia. Nele, o tubo é introduzido pela vagina ou uretra e avalia vagina, uretra e bexiga. A laringoscopia, que faz a avaliação da laringe. A traqueoscopia, broncoscopia ou rinoscopia. Nele, o tubo é inserido pelas narinas do animal e avalia a cavidade nasal, orofaringe, traqueia e brônquios. É o único procedimento capaz de permitir chegar de forma atraumática até os brônquios desse animal. E por último, a sinoscopia, onde ela avalia os seios paranasais. Em todos esses procedimentos, é preciso a anestesia geral, visando assim um conforto para o animal e a precisão no diagnóstico. Meu nome é Paloma Queiroz na Invenção e vou falar um pouco sobre como é feito a endoscopia. É indicado que antes da realização do procedimento, sejam feitos alguns exames para evitar complicações. Exames como hemograma, análise bioquímica e exame de frequência cardíaca, para saber se o animal tem algum problema cardíaco, se o animal tem algum problema de anemia, alguma infecção ou alguma coisa do tipo. É necessária a sedação do animal antes da realização da endoscopia. Isso para evitar que o animal fique se movimentando, que aconteça alguma coisa e que o animal seja causada alguma lesão interna no animal. A endoscopia tem alcance do sistema gastrointestinal e respiratório. A ponta do endoscópio deve estar devidamente lubrificada para facilitar o acesso ao organismo. O nosso corpo, naturalmente, ele já tem uma certa lubrificação. Só que o ideal é que o endoscópio esteja bem lubrificado para facilitar a entrada e a movimentação lá dentro do organismo. O procedimento costuma durar de 1 a 3 horas. Por que de 1 a 3 horas? Porque isso vai depender bastante do que o veterinário está procurando lá dentro. Se ele está procurando algum corpo estranho, se ele está só avaliando
o interior do animal ou se ele está procurando alguma coisa. Esse tempo pode variar de 1 a 3 horas ou também pode passar desse tempo, vai depender bastante do que ele está procurando. Geralmente, a anestesia passa 30 minutos após o procedimento. Após o fim da anestesia, o ideal é que o animal fique em observação, que o animal seja observado direitinho para saber como o organismo dele está reagindo após a anestesia ter saído do corpo. Se o animal estiver bem, estiver tudo correndo tranquilo, algumas horas depois o animal já pode ser liberado e voltar para casa. Olá, meu nome é Ricardo Afonso. Vou falar de quando o exame é necessário. A endoscopia veterinária é bastante eficaz no diagnóstico de doenças digestivas. É possível, durante o exame, você realizar um pequeno procedimento cirúrgico e recolher até mesmo material para investigação laboratorial, no caso a própria biópsia, certo? Evita-se assim também que a necessidade de uma grande intervenção cirúrgica. No entanto, a gente reforça que cada caso é um caso e deve ser avaliado individualmente. Com a endoscopia também é possível você identificar doenças inflamatórias, úlceras, pólipos, neoplasia gástricas e qualquer modificação sofrida pelo organismo resultante de uma doença. Alguns estreitamentos do tubo digestivo que dificultam a passagem dos alimentos podem ser diagnosticados e tratados também pela endoscopia veterinária. Os animais indicados pela endoscopia costumam apresentar dificuldade para deglutir os alimentos, vômitos ou refluxos, anorexias, diarreias crônicas ou dificuldades para defecar, necessidade de coleta de material para a biópsia, como já foi dito, e necessidade de remoção de corpos estranhos, como nessa imagem aí, que foi uma ingestão de corpo estranho, né? E aí na endoscopia deu para identificar. No caso, a remoção dos corpos estranhos é uma das principais indicações da endoscopia veterinária. Assim, muitas vezes pode ser necessário de caráter emergencial. É muito comum em cães e gatos ingerirem plástico, linha e até materiais perigosos como vidro, agulha e lâminas. Na endoscopia, ela possibilita a retirada desse material sem trauma para o animal. Bom dia, me chamo Evelyn Prachedes e irei falar alguns cuidados e possíveis complicações no exame da endoscopia. Cuidados antes do procedimento. O primeiro passo é descobrir se o animal está apto para passar pelo procedimento, sendo bem provável que o médico veterinário peça exames complementares, como por exemplo, ultrassonografia e radiografia. Após isso, determina-se um perfil pré-anestésico de acordo com o tamanho, característica, peso e tipo do animal. Em alguns casos, é necessário o jejum antes do procedimento. Daí, então, o animal é levado para a clínica, sendo administrado a anestesia. Durante o procedimento, o médico veterinário insere cuidadosamente o endoscópio e a ponta do dispositivo tem que estar lubrificada corretamente para ter o melhor acesso ao organismo e evitar possíveis complicações. Durante a fase de recuperação, o animal acordará atordoado, por isso cuidado com movimentos bruscos e com carícias antes da consciência voltar totalmente. Evitar alimentar, já que a região da garganta, esôfago, estômago e intestino estarão sensíveis nas primeiras horas, sendo recomendado dar alimentos após 3 a 4 horas e em poucas porções. As possíveis complicações relatadas após a remoção da endoscopia incluem a esofagite, que é a inflamação, estenose esofágica e pneumonia por aspiração. A perfuração é a complicação menos comum, mas pode levar a uma formação de pneumotórax. Meu nome é Lucas, falar um pouco sobre a importância da medicina veterinária. Primeiro, avaliar internamente os órgãos de maneira pouco invasiva, realizar biópsias e lavadas para exames citopatológicos, microbiológicos e histopatológicos. A citologia é um exame de diagnóstico com particular utilidade na oncologia veterinária, que consiste na utilização de uma agulha fina que é introduzida numa massa suspeita, de forma a aspirar células que são enviadas para a anatomia patológica. Em muitos casos, essas células permitem distinguir uma doença neoplásica maligna de uma doença benigna, ou mesmo excluir o diagnóstico de neoplasia, como exemplo granuloma e abscesso.
A microbiologia veterinária compreende o estudo de aspectos estruturais, fisiológicos, metabólicos e de interação com os hospedeiros dos micro-organismos envolvidos na etiologia de doenças em animais de diferentes espécies. Também está relacionada à compreensão da resistência antimicrobiana, seus mecanismos e as possíveis alternativas terapêuticas frente a este importante desafio da atualidade. A histopatologia é de grande eficiência como auxílio diagnóstico laboratorial, pois permite determinar o grau de comprometimento da estrutura avaliada. O resultado pode ser confirmativo da suspeita, desde que a amostra seja devidamente colhida. As amostras para o exame histopatológico podem ser de origem de massas, nódulos e órgãos provenientes de biópsias fragmentadas, cirurgias e necrópsias. Avaliação do trato alimentar, respiratório, urinário, otológico e reprodutivo. Retirar corpos estranhos esofágicos, gástricos e das vias aéreas sem cirurgia. Com a endoscopia, é possível retirar algo que foi ingerido indevidamente ou que está causando mal-estar ao animal, sem necessidade cirúrgica. Assim evita-se o desgaste e as complicações pós-cirúrgicas, o que traz alívio para o animal e seu proprietário. Possibilidade de diagnosticar doenças nos pets. Uma grande importância da utilização da endoscopia veterinária está na possibilidade de diagnosticar doenças inflamatórias, úlceras, neoplasias gástricas, entre outras afecções, de uma forma minimamente invasiva e sempre segura, por meio dos recursos visuais e, caso necessário, da realização de biópsia. A endoscopia animal oferece uma percepção concreta do problema a ser enfrentado e permite, em muitas situações, a definição do diagnóstico. E, por último, promover dilatação esofágica.